A paz de Deus seja convosco, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito polêmico. Gera muita polêmica isso, divide muitas opiniões, mas eu quero explicar de uma forma simples, prática, com exemplos da Bíblia para você entender hoje. É algo basicamente simples de se entender, mas confesso que por muito tempo eu tive dúvida disso. Talvez por não ler com mais cautela a Bíblia, talvez por não parar para prestar mais atenção no que eu estava lendo, parar para prestar mais atenção na história e por isso passava despercebido. Mas hoje eu vou te explicar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que isso quer dizer, o que a Bíblia fala sobre isso e o que Jesus explica que é isso e aonde está. Já para você não achar que é algo de mim, mas é realmente o que a Bíblia fala sobre. É algo simples de se entender, mas é algo extremamente sério e importante para a nossa vida, tá? Para a nossa vida espiritual. Então, lá em Mateus capítulo 12, vai contar que trouxeram até Jesus um homem que estava endemoniado e aquele demônio deixava ele mudo e cego. Mudo e cego, eu apontei para ouvir. Mudo e cego. E quando trouxeram esse homem para Jesus, Jesus fala com aquele demônio, expulsa aquele demônio e aquele homem volta a falar e volta a enxergar. Os fariseus, vendo aquilo, cresceu a inveja no coração deles, que já existia por Jesus, cresceu mais ainda e eles começaram a dizer que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder de Belzebu. Olha só que absurdo. Falar que as coisas que Jesus fazia era por poder do diabo e não era por poder do Espírito de Deus. E aí Jesus começa a explicar para eles sobre um reino dividido não subsiste. Ou seja, um reino que luta entre si, ele não pode permanecer de pé. Jesus explica então como que poderia ele, por poder de Satanás, expulsar o próprio Satanás. Não teria sentido. O reino de Satanás não iria para frente se fosse olhar pela visão de Satanás, não é mesmo? Então Jesus explica, não tem lógica isso, não tem sentido, senão o reino dele não subsistiria, né? E se está fazendo isso é porque está existindo o reino dele, as pessoas estão dando legalidade a ele para que venha a existir o reino dele. E aí então Jesus adverte aqueles fariseus e ele fala, nos versículos 31 e 32 ele diz, tomem cuidado, porque será perdoada a blasfêmia dita contra os filhos dos homens, a blasfêmia dita contra o Filho do Homem, a blasfêmia contra Deus, mas não será perdoado a blasfêmia, as coisas ditas contra o Espírito de Deus. Primeiramente, para que a gente venha entender o que significa a palavra blasfêmia, significa insultar, injuriar, caluniar, né? Aqueles fariseus estavam ali injuriando o Espírito de Deus. Jesus, tudo que ele fazia era movido pelo Espírito de Deus, os milagres que ele fazia. Então aquele povo estava atribuindo ao diabo aquilo que o Espírito de Deus fazia na vida das pessoas. Né? Não tinha lógica eles falarem isso, não tinha lógica nenhuma. Se eles sabiam que o mal estava agindo na vida daquelas pessoas, como que eles vinham dizer que Jesus trabalhava por meio do poder do mal? Por meio da autoridade de Satanás? Satanás não tem, o nome de Satanás não tem nem autoridade, é o nome de Jesus que tem autoridade, é o nome de Deus que tem autoridade, né? Não tinha lógica. Então Jesus, conhecendo, a Bíblia fala que Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, vê que era maldade, vê que era inveja e adverte eles com isso. Então, basicamente, para que você venha entender, eu acredito que você já entendeu, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo. Então, muito cuidado, pois Jesus, ele diz assim, não será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Ou seja, nós estamos no tempo da graça. Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Deus é misericordioso, ele é perdoador, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo em perdoar, mas ele deixa claro, este pecado não será perdoado nem neste século, nem no século futuro. A Bíblia adverte muitas vezes, Paulo fala sobre não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, nós não enxergamos porque ele também é Espírito, mas ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele fala, não entristeçai-os, não magoai, não retenham ele, não impeçam ele a agir na vida de vocês.
Por isso nós devemos frisar sobre o cuidado com o Espírito Santo. Ele sempre quer o nosso melhor, ele sempre quer se juntar a nós, ele sempre quer uma intimidade maior conosco, quer ser o nosso amigo, quer nos ajudar, poxa! Então não entristeçamos o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo não é só blasfemar contra ele, mas blasfemar contra ele não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mas entristecer o Espírito Santo, isso é um assunto para outro vídeo, não quero entrar aqui muito para não ficar muito longo esse e não sair do assunto, mas entristecer o Espírito Santo não é só com coisas grandes que talvez você esteja pensando aí. Nos mínimos detalhes nós também entristecemos o Espírito Santo. Faz com que nós fiquemos distante dele. Se você entendeu, então, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo, me deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber essa dica importante, precisa saber sobre isso, porque isso é necessário para todas as pessoas. A palavra de Deus, eu digo que é o manual do ser humano, o manual do cristão. Se você não entendeu por algum acaso, deixa nos comentários que eu vou te responder, vou responder a sua pergunta. Se você quer também saber sobre algum outro assunto, deixa aqui nos comentários, já curte, comenta e compartilha para me ajudar aqui no canal, tá bom? Que Deus o abençoe, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!